Mais um momento Unimed Piracicaba, chegando aqui na sua telinha, e hoje eu recebo o Dr. Paulo Falang, pediatra, e a gente vai falar de um tema muito pertinente com essa época. A criançada está de férias, né? E eles gostam de brincar. Vão para a piscina, comem qualquer hora do dia, acaba comendo coisas que não devia. Enfim, mas férias a gente acaba deixando um pouco mais. E aí o que acontece? Aumenta os casos de acidentes. Afogamento, a criança pode engasgar, queimadura, ou de repente um corte, enfim. Por isso, a gente convidou o Dr. Paulo para ajudar a gente a administrar essa situação nessas horas de emergência, né? Quais são os tipos de primeiros socorros que a gente pode estar usando ali naquele momento, porque a mãe fica desesperada, né, doutor Paulo? E a gente não sabe o que fazer. E às vezes uma simples dica pode mudar o resultado final, né? Sem dúvida. Antes de mais nada, obrigado do convite, de estar participando do programa. Obrigada. E essa época é muito oportuna para a gente estar falando sobre acidentes na infância, porque as crianças estão mais livres, estão mais soltas, e isso é bom, é um estímulo excelente para o desenvolvimento delas. Porém, também ocorre um relaxamento do controle sobre elas, né? E aí você vê a ocorrência de acidentes. Eu chamo a atenção para alguns dados que a gente vê na estatística em relação ao número de afogamentos de criança de 1 a 4 anos. Chega a ter 4 crianças que morrem por afogamento por dia, né? Nessa fase, grande. Essas crianças de 1 a 4 anos. É a principal causa de morte. É a principal causa de morte. Os acidentes, de uma maneira geral, são a maior causa de morte na infância. Porém, os afogamentos na faixa etária de 1 a 4 anos, eles atingem a maior porcentagem. Ou seja, alguns cuidados são necessários para que mudem essa estatística, para que tirem esse sofrimento para os pais, para a sociedade, pela morte das crianças. Gente, e olha, infelizmente, né, infelizmente e felizmente, a maioria das casas hoje em dia tem piscina. Então, convida as crianças, os amigos, e a gente relaxa mesmo, porque eles vão brincar, vão lá na piscina e a gente acaba entrando e esquece um pouco disso. E é essas horas que acontece o acidente. Vamos começar falando, doutor, sobre afogamento. Se acontece, a gente vê uma criança afogando, na hora que a gente tira ela da piscina, existe quais cuidados assim, que a gente possa estar solicitando? Primeiro que a gente tem que pensar na prevenção, né? A criança nunca deve estar sozinha na piscina. É o primeiro fator importante na prevenção. Sim. O segundo fator é aquela criança que ainda não sabe nadar, o tipo de colete que ela usa. Esses tipo boinha, esses que pegam no braço, esses não são adequados para a prevenção. O que é mais adequado para a prevenção são os coletes. Por outro lado, né, as crianças têm que ser alertadas, mesmo na companhia dos pais ou responsáveis, da presença de algumas situações de perigo para a criança. Por exemplo, aspiração, drenagem de piscinas, que isso pode fazer com que a criança fique presa ali. E os responsáveis têm total domínio da situação em relação à criança. Evitar brincadeiras bruscas e assim por diante. Bom, o afogamento em si, ele tem que ser resolvido num período de 1 a 2 minutos. Nossa, é muito rápido. É muito rápido, quer dizer, a criança tem que ser tirada da piscina e se ela está desacordada, tem que ser feita a reanimação cardiorrespiratória imediatamente. E é uma reanimação, diferentemente do outro tipo de reanimação, que pode durar até 1 hora para a recuperação da criança. Olha! E veja bem como é importante o tempo. Quando a criança fica por 4 minutos dentro da água, isso já leva a lesões cerebrais por falta de oxigênio no cérebro. Então, é importantíssimo esse cuidado, essa prevenção e, na verdade, todos os pais, né, educadores, professores, teriam que ter noção de pronto-socorros, né? Porque situações no dia a dia ocorrem na nossa frente e a gente precisa saber o que fazer. E nesse caso, eu ouvi falar que quando a pessoa está afogada, a primeira coisa é colocar ela deitada de lado. Se ela estiver vomitando, sim. Mas para fazer o procedimento de reanimação, ela deve estar deitada
de costas com a barriga para cima, numa superfície dura, né? E uma pessoa deve assumir a conduta da reanimação, deve imediatamente, junto com a conduta, pedir para uma outra pessoa buscar ou chamar socorro médico, tipo SAMU, né, para que venha a ajudar na ocorrência, né? E essa pessoa que ela assume qual é o padrão da reanimação cardiorrespiratória que deve ser oferecida para a criança, de acordo com protocolos de assistência. O senhor conseguiria ensinar como é isso para essas mães que estão nos assistindo? Sim, isso são medidas muito fáceis. Olha, o que a gente fala aqui em assistência, em pronto-socorros, mais importante do que a gente aprender o que fazer é saber o que não fazer. Né? Tem muitas situações que a conduta da pessoa naquele momento chega a ser mais deletéria do que o próprio acidente. Sim. Então, veja bem, são cuidados pequenos. A criança, depois que ela começa a vomitar a água, ela pode simplesmente aspirar. E toda aquela situação que foi prevenida, tirando a criança da água, começar uma reanimação, pode ser perdida simplesmente por não colocar a criança de lado ou virar o rosto de lado a hora que ela está vomitando. E essa aspiração provoca uma parada respiratória justamente por líquido nos pulmões. Mas as manobras são simples. As crianças até 1 ano deve ser feita massagem cardíaca, né, com os 3 dedos da mão em relação aos 2 mamilos, na posição em relação aos 2 mamilos, exatamente. A criança até 1 ano, daí é colocado esses 3 dedos, né, e é feita a pressão com esses 2 dedos laterais, com a mão no tórax e esses 2 dedos na lateral fazendo pressão cardíaca. Então, o local é esse, fazendo esse movimento com os dedos? Com os dedos, porque esse movimento é suficiente, o tórax é mais frágil, é suficiente para fazer a pressão cardíaca, a massagem cardíaca. Se ele estiver sozinho fazendo isso, ele deve fazer em torno de 30 pressões cardíacas para depois fazer a respiração boca a boca, ou boca-nariz, né, numa criança menor de 1 ano. Se estiver com uma outra pessoa ajudando, ele pode fazer 15 movimentos, mais ou menos 15 movimentos de pressão no coração e a outra pessoa daí, concomitantemente, após 15 movimentos cardíacos, está fazendo a respiração boca a boca ou boca-nariz da criança de 1 ano. Já na criança maior, acima de 1 ano até 14 anos, se comporta mais ou menos igual ao do adulto. É feita uma pressão em cima do externo, né, normalmente com o punho, que é um local que você tem bastante força. E se você não consegue bastante força... No meio? No externo, no osso externo. Né? Aqui. Isso, nessa região. E aí, se você não consegue ter bastante força só com uma mão, você pode pôr a outra mão e você consegue fazer a pressão suficiente para fazer a massagem cardíaca. Né? Isso aí é uma coisa simples. Né? Mas na hora do pânico, porque a mãe entra em pânico. Né? Claro, né? Claro que ela vai ficar filho desesperada. afogado. É uma situação que ninguém quer passar. Exatamente, mas como o senhor falou, é melhor a gente prevenir. Então, vocês mães aí, sirva como alerta aí para olhar, ter maiores cuidados, porque o índice de afogamento, como o doutor falou, vem crescendo muito, principalmente nessa época de férias. Outra coisa que eu gostaria que o senhor falasse sobre o engasgamento. Às vezes a criança está no churrasco, ela está lá em volta da piscina, com a carninha, mastigando, conversando com os amigos, de repente engole um pedaço de carne grande e afoga. O que a gente faz? A gente vê engasgamento não só em crianças, como causa de morte em adultos. Né? Então, veja que é um problema muito sério. Né? Então, o que a gente deve pensar? Primeiro, existem alguns tipos de alimentos que favorecem o engasgamento. Tipo de carne, né? Ossos, chicletes, balas. Chicletes também promovem engasgamento. A primeira coisa que deve ser observada é se a criança ela está tossindo. Né? Se a criança está tossindo, a gente fica relativamente mais tranquilo. Porque se ela consegue tossir, ela por si só, ela está tentando expelir. O problema é quando ela não consegue mais tossir,
que ela está com a parada, começando a ter a parada respiratória. Então, o que não fazer é não tentar tirar o alimento com a mão. Isso vai só empurrar, só vai piorar. Tá? Se é uma criança até 1 ano, deve ser feita aquelas manobras tipo de Heimlich, né? Que é colocada a criança com a cabeça para baixo, a barriga para baixo, é colocada sobre a coxa e ela fica com a cabeça um pouco mais para baixo e são feitas batidas na costinha dela, né? Assim, de baixo para cima, né? Para tentar expelir. E ficar fazendo o suficiente para expelir. Se ela começa a vomitar, evidentemente que ela vai ser virada e vai ser colocada de lado para que não ocorra nenhum risco de aspiração. Então, essa é a manobra que deve ser feita. A mesma manobra é feita em crianças acima de 1 ano e até em adultos, né? Que é ir por trás, né? da pessoa, né? E colocar o punho aqui na região abaixo do externo, abaixo do osso externo, né? E está fazendo uma pressão grande, né? Uma pressão com toda a força para que consiga fazer uma pressão suficiente para expelir o alimento que está ali na região. Lembro, toda vez que qualquer manobra que está sendo feita, alguém que vai fazer a manobra, a primeira coisa que ela tem que fazer é chamar já o socorro, porque é importante que, às vezes, você tenha uma complicação após. E essa complicação pode ser a causa do prognóstico grave. Então, é melhor que tenha já uma assistência, né, que possa ter que fazer uma ventilação melhor, uma oxigenação melhor e mesmo o uso de alguns medicamentos. Olha só, são dicas super bacanas para a gente. A gente está falando, né, de crianças, mas todas essas servem também para os adultos, né? Vamos falar sobre queimadura, né? Sim, sim. Eu já ouvi de tudo. Creme dental. Isso. O senhor também deve já ter ouvido. Eu já fiz Clara isso também. de ovo. Clara de ovo. Quando a criança queima a mãozinha ou queima alguma parte do corpo, o que a gente faz primeiro? Bom, então, a primeira coisa, novamente, o que não fazer, né? Então, não colocar nada. Não. O que está acontecendo? Ela queimou, está doendo. O que precisa ser feito? Ser esfriado, né? Então, colocar em água. Água fria. E não tentar colocar uma bolsa de gelo, porque isso vai grudar na pele. Então, o que tem que ser feito é uma água fria, pode ser até colocar a mão dentro de um balde, correndo dentro de um balde, e deixar ali suficiente para aliviar a dor, que são alguns minutos, não é só passar água, são alguns minutos. E depois verificar a situação, se vai ter que usar algum creme hidratante, se é só uma situação de uma queimadura solar, uma queimadura de 1º grau, né? Ou se vai precisar alguma assistência médica. Então, depois vai ter que procurar uma assistência, porque se é uma queimadura de 2º grau, tudo, há o que ser feito e há o que ser tomado cuidado. O maior perigo é uma queimadura de 3º grau, né? Que a dor é intensa, né? Tem que ser tomado o mesmo cuidado, se possível, na água e aí levar imediatamente para assistência. Esses são os cuidados. Mas é importante a gente falar o que não fazer. Então, pasta de dente, ou pasta d'água, ou clara de ovo. Nada. Isso não deve ser colocado sobre a queimadura. Legal, interessante, né? Muita mãe aí deve ter levado um susto, porque faz isso, eu ouço muitas mães falando. Então, é só água. Outro assunto é a queda, né? Às vezes abre tanto o joelho, o queixo principalmente, que eles caem na piscina, acaba batendo. Isso. E acaba abrindo e sangrando muito. Existe alguma coisa para estancar esse sangue, até procurar Então, é aquela situação, né? O que não fazer. O que não fazer. Não colocar borra de café, né? Fazem isso? Essa eu não sabia. Não colocar outras substâncias, tipo sal ou açúcar, no ferimento. O açúcar eu já ouvi, que falam que estanca, é mentira isso. Não tem nada a ver, Olha não é só. para ser usado. Então você veja, como é importante a gente saber o que não fazer. Né? E aí depois, o cuidado. Tá, cortou, qual a primeira coisa que tem que ser feita? Estancar o sangramento. E aí, a pessoa não tem uma gaze, mas pode ter um pano limpo, né? Que isso é suficiente para estancar o sangramento. E faz, por exemplo, vamos falar de queixo, faz a pressão. Faz uma pressão. Faz uma pressão. A hora que vê que o sangramento diminuiu, já vai lavar o local com água corrente e até sabão. Lavar com água corrente e sabão. Depois manter
a pressão e verificar se está grande o ferimento, levar ao pronto-socorro, porque muito provavelmente terá que fazer uma sutura. Também existem algumas situações que o sangramento é tão intenso que tem que ser mantido o tempo todo, né, a compressão no local, para ser levado desta forma ao pronto atendimento, porque provavelmente vai ter que ser suturado algum vaso que está sangrando ali no local. Então, esse cuidado é básico. Lembrando, o que não fazer e o que fazer de uma forma bem simples, bem simples. Açúcar eu já tinha ouvido falar, agora o café eu não tinha ouvido, para mim isso é novidade. Doutor, você com toda a sua expertise, toda a sua experiência de anos, né, clinicando, quais outras coisas que você vê que são comuns nessa época do ano com a criançada de férias, fora essas 4 É que a gente muito falou? comum em criança, principalmente em criança abaixo de 1 ano, queda de cama. Sim. Né? Existe uma situação muito comum de ser colocada crianças na cama por um ou outro motivo, se os pais estão ocupados, a mãe está ocupada fazendo alguma coisa, a criança está na cama, e ela, sempre o que ela vai falar é o seguinte: foi a primeira vez que ela virou. É sempre assim, é a primeira vez que ela virou, ela caiu. Né? E aí, o que vai observar? Felizmente, essas situações, na maior parte das vezes, não tem maiores complicações, porque existe um certo amortecimento quando a criança cai, que ela cai se pendendo ao lado da cama, e muitas vezes existe aquele tapetinho do lado da cama que acaba amortecendo a queda. Porém, existem situações graves, camas mais altas, que criança que cai no chão, num piso, né? E aí existem fraturas. Tem que ser observada a criança. Normalmente é necessário uma avaliação médica, porque precisa ver se não há necessidade de um exame de imagem para ser feito nessa situação. Essa é uma situação que a gente vê comumente, né? Outra coisa que a gente vê, que a gente precisa ficar sempre atento, né? São as intoxicações medicamentosas acidentais. Isso é muito comum em criança. Ela pegar algum vidro de medicamento, às vezes pela cor, pelo sabor, né, acabar tomando. Então, o que não fazer? Primeira coisa, todo medicamento deve ser guardado sempre no frasco próprio. Não usar um outro tipo de frasco para colocar o medicamento ou alguma substância da casa. Tipo um detergente que é colocado em outro plástico, em outro frasco. A segunda coisa, isso não está ao alcance das crianças. A segunda coisa, houve um problema de se acidentar, de intoxicação, tomou alguma coisa, pegar o frasco, verificar quanto que foi consumido. E a terceira coisa que é muito importante, o que não fazer, não provocar vômitos e não dar leite, que é muito comum a gente ficar sabendo dar leite. E às vezes o leite, conforme a substância que o paciente tomou, potencializa os efeitos também, absorve mais rapidamente. Então isso acaba levando a um dano. Não sabe o que fazer, foi uma quantidade maior, não sabe quanto foi, tem que ser levado ao hospital, porque o hospital vai entrar em contato com o centro de intoxicações, né, para que falar sobre o medicamento e aí vai passar a conduta adequada para aquele medicamento, que muitas vezes também não pode fazer uma lavagem gástrica por causa, por exemplo, se tomou uma soda cáustica, algum medicamento muito alcalino, pode acabar provocando uma lesão no esôfago ao fazer a lavagem gástrica. Então tem que correr para o hospital e levar o medicamento. Levar o medicamento, saber... De preferência saber quanto que a quantidade, né, que tomou, né? E para saber a conduta mais... E isso tem que ser feito logo, porque lembrar que depois de 1 hora, 2 horas, a absorção do medicamento já ocorreu. E aí vai ser tratado os efeitos sistêmicos do medicamento e não só a presença dele no estômago. Um outro fator importante, né, de acidentes são as queimaduras solares. Nossa, porque criança não quer passar filtro solar. Isso. É uma briga. E olha, a gente tem na ideia, né, que é aquele horário das 10 às 16. Aí existe a radiação ultravioleta do tipo B, mas existe a A
que existe em todo o tempo. E a A é mais perigosa do que a B, Olha, porque a A ela atinge tecidos mais profundos da pele, que é a causa de câncer de pele. E tudo que a queimadura solar promove, isso é cumulativo com o tempo para a pessoa ter câncer de pele. Só para explicar, o câncer de pele é a causa mais comum de câncer no adulto. Né? Então, é o câncer de pele. Então, esse cuidado na infância é de fundamental importância. Então, passar protetor solar. Lembrar que as crianças até 2 anos, ela tem um protetor solar específico. Normalmente está escrito baby. Né? Por quê? Porque ele tem mais substâncias físicas do que químicas. Né? Já as acima de 2 anos e mesmo os adultos são mais substâncias químicas que faz a proteção. Por que é isso importante? Por causa da sensibilidade da pele. Né? Agora, passar o protetor solar não é para ter economia, é para passar mesmo, é para proteger. Bisuntar, esse é o termo exato. E não adianta passar e ir ao sol, precisa esperar 30 minutos. Para ele começar a agir. Exatamente, para depois ir ao sol. Trocar cada 2 horas, ou melhor, trocar não, passar novamente cada 2 horas. Na água o tempo todo, exatamente. Né? Entrou na água, saiu, tem que passar novamente. Né? Qualquer horário do dia. E não se esquecer, não é só protetor solar, são proteção física, chapéu, hoje tem óculos. As camisetinhas Isso, essas roupas que são certificadas, são importantes. Só uma dica, quando coloca uma roupa com proteção solar certificada, não precisa passar protetor solar embaixo. Não? Não, essas roupas certificadas não precisa. Uma outra coisa importante, uso de repelentes, que é muito comum, conforme a praia que tem muito mosquito, bicho borrachudo. E aí, como é que faz? Passa o protetor solar, espera 20 minutos e passa o repelente. Então, primeiro o protetor solar, depois o repelente com 20 minutos de tempo. Isso é de fundamental importância, porque o contrário vai fazer com que o protetor solar não haja. Né? E se mesmo assim houve uma queimadura solar? O que a gente faz? O que tem que agir? Primeiro, você tem que hidratar a pele. Tem que passar, não é para passar nenhum creme anestésico, né? Não, é só hidratar a pele. E o importante é que as pessoas tenham a queimadura solar, no outro dia volta na praia novamente. Aí não é praia, não adianta. Ela tem que esperar pelo menos de 1 a 2 dias para depois voltar. A pele começar a se regenerar. Senão o agravamento é muito pior da queimadura se a pessoa insiste em permanecer no sol, mesmo com protetor solar. Né? Então, esse cuidado tem que ser. Então, é muito importante que a gente se habitue a usar o protetor solar. Existe um hábito de não usar o protetor solar e também não usar em conformidade com o horário que está frequentando. Isso não. Lembrar que protetor solar já pode ser usado em bebês acima de 6 meses. Já pode ser usado, então tem que fazer proteção. E antes disso, proteção física, né? Roupa, essa roupa de proteção solar certificada, chapeuzinho, bonezinho, isso tudo vai fazer. Hidratar, sim. Sem falar isso aí, né? Lembrar que as pessoas podem se intoxicar de acordo com o que comem, que os alimentos são mais perecíveis, né? Nessa fase, então, esse cuidado é de suma importância. Olha, quanta dica bacana aí vocês que estão nos acompanhando, aprendeu com o Dr. Paulo, que é pediatra da Unimed Piracicaba, principalmente nessa época do ano, né? A gente sabe, não adianta, a criançada descuidou um segundo, a gente fica lá olhando, eu sei que eu sou mãe, você fica olhando. Você fala, vou entrar para desligar o fogão, a hora que você volta já aconteceu. Então a gente tem que tentar prevenir, como ele disse, e na hora, se acontecer realmente o acidente, o doutor já ensinou aí os primeiros socorros, né, que a gente pode já estar ajudando, mas sempre chamando ajuda de um profissional da área, né, que venha, tipo o SAMU, a Unimed mesmo, Piracicaba, tem aí assistência também, eles vão até a sua casa para realmente ajudar e resolver esse problema. Doutor, quero agradecer muito a sua participação, obrigada pelas dicas, teve um conteúdo muito bacana que tenho certeza que vai ajudar muitas mamães aí que estão em casa.
Muito obrigado, agradeço a participação no programa, estou à disposição. Muito obrigada. E vocês fiquem com a nossa programação, que o canal hoje está recheado de conteúdo bacana para vocês. Grandes beijos e até semana que vem.